sejam bem-vindos a mais um episódio dos Líderes de Sucesso. Eu sou o Thiago Balbinotti, estou aqui junto com meu amigo Matheus para apresentar mais um episódio hoje. Então, faço parte aí da Plano B Martech, uma empresa de marketing e tecnologia. E hoje a gente tem um convidado muito especial aí que eu vou deixar para o Matheus apresentar ele para nós. Olá pessoal, eu sou o Matheus Lorenzi, da Rosseto e Lorenzi Estratégia e Gestão de Negócios. Hoje estamos aqui com o nosso querido, ilustre Arthur, da Sante Saúde. Arthur, obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Uma honra, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, muito prazer aí. Cara, tô impressionado com a estrutura, viu? Muito legal. Bacana, Show. bacana. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a nossa conversa, vamos para os nossos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Beleza, bom Arthur, bacana, acho que começando aí nosso podcast, a gente gosta sempre, antes de iniciar, falando já de negócios, né, de estrutura, conhecer um pouco mais do Arthur, da história, como é que surgiu a questão de empreender, né, falar um pouco da Sante Saúde, fica à vontade para introduzir Bacana. Aí um pouco Show mais de bola, da gente. história. Bom, mais uma vez, então, muito prazer. Meu nome é Arthur, né? Para quem não me conhece, aí a galera que está escutando. E sou diretor executivo e sócio da Sante Saúde, né? Empreendo desde os 20, propriamente dito. E, bom, também sou filho, sou irmão, né? Tenho uma namorada, sou administrador de formação, fiz pós ali na FDC, na Fundação Dom Cabral, em Finanças Corporativas. E confesso, assim, que a minha entrada no setor de saúde não foi planejada. Uma empresa familiar, meu pai foi fundador, né, da época do Centro Clínico Novo Hamburgo, empresa que deu origem à Sante, eu já vou detalhar um pouquinho como é que foi essa trajetória, e lá em 88, então são 37 anos de história, propriamente dito, que a gente tem esse legado, né. E o que acontece? Em 2020, o meu pai sempre teve, assim, dificuldades, né, de confiar em gestão, porque meu pai era médico, né? Então, o médico acaba focando realmente no dia a dia, na execução. E em 2020, a nossa antiga gestora, que estava há anos na operação, acabou saindo. E aí, de fato, eu fui convidado, né, para, mesmo moleque ainda na época, mas uma questão era justamente a confiança em auxiliar na gestão. E aí, acabei entrando no negócio e, desde então, estou à frente aí, né, do business. E realmente, assim, tem sido uma trajetória muito interessante. Então, acho que para introduzir é isso, a Sante atua com saúde corporativa, majoritariamente. Temos a matriz em Novo Hamburgo, a filial em Portão, e essa semana lançamos a nossa filial também em Porto Alegre. Legal, cara, bacana, bacana. A tua história me lembra um pouco a minha, assim, no sentido que eu também entrei no mundo do negócio, não porque era algo que eu tinha planejado, mas foi porque meu pai faleceu, assim, de forma mais abrupta, e ele sustentava toda a família, e eu tinha 21 na época, e eu tive que assumir do dia pra noite o negócio, e tinha 2 irmãos, tinha minha mãe, então tinha um monte de coisa pra fazer, e às vezes a vida traz isso pra gente, né? E a gente tem que saber transformar isso em uma história positiva, né, cara? Isso é muito legal pelo que eu tenho visto, assim. O Arthur contratou a gente lá para ajudar também nessa parte aí de expansão, de crescimento, de estratégia. Então, a gente tá junto com ele no dia a dia, então a gente tá entendendo mais, conhecendo as pessoas e conhecendo o negócio, conhecendo a história e também o futuro, né? Então é muito bacana ver isso e hoje é difícil pessoas jovens tá à frente de grandes negócios, né, com maturidade, com visão estratégica e trazendo não só a ideia do novo, mas também sustentando o legado, né, que é o que eu vejo assim, que é muito bacana. E, cara, muito bacana, assim, então, essa trajetória, esses projetos que vocês têm, eu acho que pra gente entender um pouquinho mais, né, o que é saúde corporativa, qual que é o mercado que vocês atuam, o que vocês entregam de diferencial, acho que é uma história bacana, né, um assunto legal pra gente iniciar a conversa. Super legal. Bom, acho que assim, dando um devido contexto, né?
a Sant, ela atua com saúde corporativa, não é por acaso. O nosso DNA, na época ainda que meu pai estava à frente da gestão, sempre foi muito pessoa física. E quando eu assumo e começo a entender um pouquinho mais do negócio, eu vejo que a nossa linha realmente de crescimento seria para pessoa jurídica, né? E quando eu faço essa análise, eu olho para o mercado, na época a gente atuava mais especificamente com saúde ocupacional, isso ali meados de 2022, 2023, e eu via uma carência gigantesca em nível de serviço. A saúde ocupacional, né, ela é obrigatória para todo o CNPJ no Brasil. Só que o nível de serviço é muito baixo. Porque a turma acaba com a barreira de entrada baixa, né, vendo uma oportunidade de empreender, via de regra não se tem know-how de gestão, e pensa meramente no quê? Cara, cumprir o básico. Meramente o quê? Se é obrigatório, então me contrata e a gente faz aí o que precisa. É que nem muitas vezes uma contabilidade. Tem uma diferença entre uma contabilidade boa, estratégica, e aquela que acaba só executando o básico. E diante disso, vendo essa carência no mercado e principalmente entendendo que as empresas, elas também têm uma necessidade cada vez maior de reter os seus colaboradores, a gente começou a olhar para um viés mais amplo. O nosso DNA, também, além de pessoa física, era ter o que eu chamo de saúde assistencial. Então, a gente tinha as especialidades, né? Nós éramos um plano de saúde, depois eu vou detalhar um pouquinho isso. Então, quando eu olho para esse ecossistema de saúde, a saúde corporativa ela vem como um guarda-chuva, e abaixo deste guarda-chuva nós temos a saúde ocupacional, obrigatória, realmente para garantir os ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, e a saúde assistencial, onde a gente entra com este benefício efetivamente das especialidades, do convênio médico, né, da telemedicina. Então esse é o nosso conceito de fato, né? A empresa entra pela obrigatoriedade e acaba permanecendo conosco pela qualidade, por toda essa conveniência que a gente entrega para os nossos clientes. Né? Pô, isso é um diferencial que, às vezes, eu estava lembrando agora, enquanto o Arthur estava falando, porque apesar de já empreender faz um tempo, mas eu fui funcionário antes de empreender, né? Então, passei por alguns processos ali. E eu lembro que, realmente, o atendimento, quando chegava nesse momento, seja de admissão ou demissão, né? Que seja... era, cara, cumprir protocolo e ainda mal feito, digamos assim, mas só porque a empresa precisava. Exatamente. E aí a proposta da Sant Saúde, ela é completamente diferente, né? Vocês trazem uma proposta que ela é de acompanhar mesmo a empresa e principalmente, né, o beneficiário, dá para dizer assim, exatamente. né? E aí eu quero entender um pouquinho agora, né, ainda nessa questão. Essa visão é uma visão que veio já ou tinha, né, já desde o início ali, quando começou ali esse negócio na família, ou tem muito a tua visão de negócio em cima disso a partir do momento que tu entrou? Porque tu entrou num momento que teve uma troca significativa, né, pelo que tu já contou, e também no momento da história como um todo, bem impactante, né? Boa. Porque estava no meio da pandemia. No início da pandemia, acho que foi, né? Isso foi 2020, estourou a pandemia. Então, como que foi isso também para ti? Porque eu acho que aí tem bastante conteúdo que dá pra gente trazer aqui de insight e de experiência que tu tem aí de história já, né, Não, Arthur? sem dúvidas, baita. Cara, o que acontece, né? Então, vamos lá. Meu pai fundou em 88, ali pelos anos 90. O que nós tínhamos no Brasil? Vou dar um histórico, que eu acho que daí... Para contextualizar é bacana. Vai ser importante para contextualizar. E ali nos anos 90, bom, a gente tinha a questão de inúmeros players na região, né? E que, inclusive, ao longo do tempo foram cada vez mais enxugando em relação aos planos de saúde. E nós também fomos um deles. Ali, início dos anos 90, depois início dos anos 2000, a gente continuou com o plano de saúde, e aí a gente tinha Brasil crescendo a 2 dígitos, aquela loucura praticamente, né? Com boom das commodities, então era uma bonança. E a gente ia muito bem naquela época. A gente chegou a ter, na época de centro clínico em Novo Hamburgo, 4, 5 unidades. Só que do ponto de vista de gestão, o tempo acabou passando, a Agência Nacional de Saúde regula o mercado de plano de saúde e a gente acabou tendo algumas dificuldades nesse sentido. E aí o que acontece, né? A gente teve umas multas que vieram e aí a gente estava na discussão realmente jurídica, isso vinha se passando no cenário jurídico ao longo do tempo. E aí nós tínhamos um grande desafio, porque nós estávamos prestes a ter realmente a penalidade executada, né? Tinha um imóvel penhorado, em portão e tudo mais. Então esse era o cenário que eu me encontrava quando em 2020 a gestora que eu comentei antes saiu e eu entrei. Um momento crítico, então dá pra dizer assim, né? Crítico, sem dúvidas, sem dúvidas. De um lado, a gente tinha a receita diminuindo, de outro, o custo aumentando. A gente já não comercializava novos planos de saúde, né? Ali em meados de 2020. E quando eu vejo esse cenário, eu falo, caramba, ferrou, né? Porque qual que é a alternativa que eu tenho?
E aí a gente começa um movimento, eu lidero um movimento de M&A, né, para vender realmente essa parte deficitária da nossa organização. E aí eu começo a ir ao mercado, começo a entender um pouco, né, de quais são esses players. E a gente teve a sorte, né, com a graça do bom Deus também, de que bem na pandemia, acho que o Matheus vai lembrar, o mercado de plano de saúde estava muito aquecido. Claro que no início teve aquele boom e depois se teve realmente assim muita liquidez e muita gente querendo comprar. E a gente acabou achando um grupo, né, de Minas Gerais que tinha recém vendido uma operação para a Hapvida bem relevante e estava querendo vir aqui para o Sul para iniciar uma nova operação, né? E eles não queriam começar do zero, por quê? Porque o gaúcho, você sabe, é muito bairrista, tem essa questão do tradicionalismo. Sim. Então, eles acabaram encontrando, né, o centro clínico, a gente rodou negociações ao longo de 2 anos e aí, de fato, conseguimos conseguir, com toda a assessoria também, repassar a operação do centro clínico. Bem, do centro clínico se mantém o legado, mas aí surgem 2 empresas. Uma operadora de plano de saúde, né? Que daí foi repassada. Que daí foi repassada, exatamente. E a outra, a Sante Saúde. Sante vem de santé, que é saúde francesa, e Saint, que é santo em inglês. Então, para Sante, saúde é algo sagrado, né? E aí, quando a gente inicia esse movimento, eu começo a entender o seguinte, bom, de um lado, eu tenho aquele mercado de plano de saúde que eu já via visualizando assim que não crescia há mais de 13 anos, né? E ele cresce de lado, é rouba-monte, então a gente tem 200 milhões de beneficiários, 200 milhões de pessoas no Brasil. A gente tem o quê? 25% da população brasileira com acesso a plano, de fato, né? Que dá o quê? 50 milhões de habitantes. Cara, esse mercado não cresce, né? E em torno de 80, 90% disso é empresarial. Os outros 150, 170 milhões de habitantes é o quê? É pessoas que não têm acesso e ficam reféns do SUS. Quando eu olho para isso, vejo o nosso DNA, eu falo, cara, a gente tem a oportunidade aqui de ser meio do caminho. Um baita de um case, claro que daí foca mais no pessoa física C e D, é o cartão de todos. Os caras estão faturando bi, ampliando. Quem né? não conhece, né? É inacreditável, né? Com a lógica também da Amor Saúde. E aí, ao longo de 2023, com essa nova marca, a gente ainda achava que a gente conseguiria conciliar a narrativa do pessoa física e do pessoa jurídica. Então, a comunicação era voltada para você, para sua família, para sua empresa, né? Mas ao longo do tempo, e principalmente em 2025, neste ano, fazendo ainda mais análises, realmente, assim, eu gosto de ir montando esse racional e acho que é natural também no processo de empreender você ir reformulando, né, as suas premissas e aprendendo, principalmente, se você tiver humildade para isso. E a gente viu que, cara, a gente não entende o consumidor final. Né? Então, por mais que o DNA da Sante seja a pessoa física, principalmente pelo legado do meu pai, o meu core já é a pessoa jurídica. Né? E eu tô à frente do negócio, o time que eu tô montando, a cultura que a gente tá montando é mais para pessoa jurídica. Isso não significa que a gente, de fato, vai abdicar de atender todos os nossos pacientes. Afinal, saúde a gente faz para pessoas, né? Mas a entrega de valor maior tá para as empresas. Então, esse entendimento do saúde corporativa foi também de, ao longo do tempo, aprender que a gente tinha oportunidades e aí de olhar para dentro de casa, você ser 100% transparente e entender quais são as suas forças e potencializar elas, né? Não adianta querer vender para todo mundo ou entrar no mercado que você não entende ou que você talvez não consiga entregar e maximizar esse valor, principalmente olhando também para quem já faz isso há mais tempo. Então, olhando para a saúde corporativa, resumindo aí todo esse contexto, eu visualizei uma oportunidade porque a média do mercado entrega um serviço de péssima qualidade e a gente acha que a gente consegue fazer melhor. Pô, que bacana, cara. Esse mercado, é bem como tu falou, né? É um mercado que veio muito da origem médica, né? Então, o médico, ele é treinado desde o início. Trabalhei bastante na área da saúde, então é um cara muito treinado a ver a operação, a viver o dia a dia, a entregar lá na ponta, né? Então, quando tu acaba trazendo para o lado mais estratégico, mais de negócio, existe essa certa dificuldade. É comum na área da saúde como um todo, né? Então, muita gente que entra nesse segmento acaba sendo o médico, o cara que viu uma oportunidade, tem um relacionamento, se preparou para aquilo, mas aquilo tem um teto, né? De alguma forma, porque tu vai chegar uma hora que vai esbarrar o cara vai estar sobrecarregado e ele já não vai mais conseguir entregar com qualidade. Ele já não tem uma visão, às vezes, de como ele crescer, como ele conseguir se estruturar, né? Criar um sistema que vai rodar para ele, não ele ser a peça do sistema, né? Exatamente. Boa. Então, isso abre uma janela gigantesca, porque é um mercado extremamente pulverizado, e era o que aconteceu naquela época da operadora de saúde, né? Então, na época eu estava no CCG, então a gente também estava vivendo aquilo, em que, cara, plano de saúde extremamente pulverizado no mercado, não tinha nenhum grande player,
E com taxa Selic lá embaixo, o dinheiro à vontade, os caras vieram e começaram a concentrar, né? Fazer um movimento de concentração, que foi um movimento que quase todos os mercados já passaram por isso, e da saúde, se não é o último, cara, é um dos últimos que está passando por isso, né? E isso aí é uma sacada muito boa, porque vocês estão vindo com esse olhar de negócio e de querer, de fato, concentrar, entrar no mercado como aproveitando essas brechas, né? E conseguir expandir na região e depois para outros players. Então, isso é muito bacana. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quando tu chegou, aí pensando já em liderança, né, em viver ali a fase, porque, pô, o cara fala assim, parece que vou ali, vou ver, tem mercado, tá, beleza, mas chega no dia a dia, é problema, é paciente reclamando, é funcionário, é o ANS batendo na porta, é o financeiro, né, uma série de movimentos, assim, e ao mesmo tempo tu ter que pensar em estratégia, mas viver aquilo. E ainda ter credibilidade, né? Porque nunca se tinha feito, principalmente, né? E não ser só o filho do dono e realmente alguém que pudesse... e fora essa jornada de tu tá ali como referência, e não só mais pelo teu pai, mas sim porque tu é a referência, tu sabe o que tá fazendo e tá tentando implementar diferente. Como é que foi pra ti essa fase? O que tu aprendeu? O que tu pode trazer, assim, Legal, cara, de desafios? Eu já fiz algumas reflexões em relação a isso, né? Porque eu também sou filho de psicóloga, né? Minha mãe é psicóloga. E, bom, acho que um dos pontos fortes que eu acabo tendo é justamente o ouvir. Quando eu entrei, eu botei 100% assim, o chapeuzinho da humildade, e eu sabia que eu não sabia muita coisa. Eu acho que esse é um primeiro passo para tu realmente conseguir alcançar, né, algumas coisas importantes na vida. E quando eu parto desse pressuposto, eu precisava usar as pessoas que eu tinha na organização ao meu favor, no bom sentido, e partia de ouvir elas, né? E entender de fato onde a gente se encontrava, quais eram as orientações que eu poderia ter, qual era realmente, assim, os principais desafios, quais eram os principais desafios que eles vinham enfrentando. E isso me ajudou muito a ter credibilidade. Porque acho que a pior coisa que se pode acontecer, se você vai permanecer com o time, como foi o meu caso, é você pegar e assumir uma postura autoritária, como era também a filosofia da antiga gestora, que centralizava muito, né? E acabava não dando a possibilidade das pessoas se expressarem, e você vira o gargalo da própria empresa e, consequentemente, as coisas ruins não chegam até ti. Porque as pessoas têm medo. Então, eu acho que, assim, o principal, naquele momento, foi realmente, assim, o ouvir. Eu lembro direitinho, assim, que eu trazia as pessoas na minha sala, né, perguntava o que elas achavam, perguntava como funcionava, e isso foi ao longo do tempo trazendo muita credibilidade. Mas também me cerquei de pessoas, e acredito que esse é um dos principais pontos da liderança, né, de te cercar de pessoas melhores do que você. Então, com certeza, assim, tive muito auxílio, né, tive auxílio jurídico, não toquei um M&A, né, com 20 anos sozinho, obviamente, mas entendi em linhas gerais o que precisava ser feito, escutei muito, né, e cara, era uma época muito turbulenta. Não almoçava, pouco dormia, era caótico, né? Eu lembro o que eu tô fazendo aqui. Onde é que eu fui me meter? Mas já tá entrando na minha próxima pergunta. Qual é que foi a sensação? Porque eu tava pensando aqui, tentando imaginar, né, Arthur? Eu tenho uma história um pouco diferente de empreender. Na verdade, eu não queria empreender e acabei virando empreendedor. E tô até hoje. Então, aí depois também descobri que era o que eu queria. Mas, geralmente, quando a gente conversa, e várias histórias, né, que elas se assemelham, dá pra dizer assim, a história sempre ela vai ter algum momento ali de baixa do desafio, ou mais do que um até, né, dependendo do quanto tempo que a pessoa já tem de história empreendedora. Vai ter os seus vales da morte, né, que se fala, sim. E depois tem, né, a jornada do herói ali, dá pra dizer assim, né? Isso. Mas tu tem uma situação atípica, porque assim, tu entra numa empresa que é da família, até onde eu entendi, tu não se envolvia, acho que antes, ou no máximo ali, não, né, tinha o conhecimento, mas não tava... Tive uma breve passagem em 2018, mas não foi mas não tava, não tava ali inserido, né? E quando tu entra, geralmente a pessoa pensa que não, o cara entrou na fase boa, né? Entrou na sucessão ali, filho do dono já, pegou tudo a coisa. Pronto. 30 e poucos anos de história, a empresa tá, né, consolidada, já bombando e tal, e o cara entrou e dominou já. Daí depois pode ser que aconteça alguma coisa e tal. Mas não, tu já entrou num momento tenso, dá pra dizer assim, né? E muito legal te ouvir essa questão da humildade, de ouvir, porque eu acho que é talvez um
um dos processos mais difíceis, né? A gente parar e ouvir. A gente gosta muito de falar, se tu tem um perfil então proativo, que é o que parece, né, Arthur? Tu quer já sair fazendo, executar. a primeira coisa, não, vou parar, vou escutar. É difícil. Mas a minha pergunta é a sensação, cara, porque a gente pode imaginar, né? E a gente entende que teve um processo. Mas a sensação, na prática, assim, sendo bem verdadeiro, cara, primeiro dia, sentei lá, olhei para aquele cenário. Cara, o que eu pensei? Foi mesmo isso? O que eu tô fazendo aqui? Como é que... Ferrou, não tô preparado, vou quebrar a empresa. Porque eu fiquei pensando, esse cara, se fosse olha, 20 anos. Eu comecei a empreender um pouco depois. Mas eu comecei a empreender, cara, pequenininho, tu vai crescendo, parece que tu vai, assim, tu vai sentindo a dor aos poucos, né? Sim. É difícil tu chegar já e ter um impacto desse tamanho. E acho que é uma coisa legal de compartilhar, porque é uma história diferente, né? Da maioria daqueles que a gente já conversou aqui. Então, já tá explicado, já tem a resposta do sentimento, porque é diferente mesmo uma história desse jeito, né? Sem dúvidas, cara. Porque que nem eu acabei de dizer, assim, é muito tenso, né? E aí você vê a responsabilidade, porque ao mesmo tempo, o meu pai, ou seja, pensando assim em suporte de sucessão, geralmente que a gente vê, é estruturação. Você vai começar por um determinado setor, e aí a partir desse setor você vai aprender. Tem um cara, um mentor que vai, né, te auxiliar. Então tem um trajeto, um planejamento sucessório, isso é o cenário ideal. Meu pai não sabia de uma DRE. Meu pai não sabia o que era um balanço patrimonial. Então, do ponto de vista financeiro, ele estava, assim, completamente ali e sempre foi assim. Meu pai era muito executor, mega empreendedor, né? Mas era executor pra caramba e ele tinha um tato, assim, fenomenal pra gente. Tá? Isso aprendi também muito com ele. No entanto, do ponto de vista de gestão de negócios, aí é outra história, né? E a gente sempre teve dificuldades em relação à administração, né? Administrações passadas, por confiança, por zelo, por roubo, né? Questões complexas e que acho que são naturais aí em muitas empresas PME, né? Como era o nosso caso. Então, quando a gente passa a entender isso e você senta numa cadeira aos 20 anos no meio de uma pandemia e não tem exatamente um planejamento sucessório, é óbvio que o senso é tipo assim, cara, perdeu um francês, mas fudeu, né? Sim. E aí, não tem outro sentimento, eu acho. Não tem. Mas, ao mesmo tempo, acho que uma coisa que sempre me guiou, e aí, zero história de automotivação, mas é realmente abraçar as oportunidades que se tem. E, bom, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse abraçado lá atrás, se eu tivesse, enfim, desistido, né? E parece lindo falando assim, houveram vários momentos, inúmeros momentos, onde realmente, assim, cara, isso aqui não é pra mim, chega. Pai, olha só, tentei o meu máximo, não dá. Mas aí o que me fazia, seja Deus, né, seja realmente, assim, alguma coisa que me dava esse norte, é que quando eu tava prestes a desistir, algo importante acontecia. Então, vou te dar um exemplo. Eu lembro que a gente tentou fazer um M&A inicialmente, e a gente tinha quase que um prazo, assim, porque eu lembro, te falei das multas, né? E aí a gente tava correndo com esse processo no judiciário. E aí teve uma negativa do judiciário, a gente, cara, ferrou, a gente precisa repassar essa bomba, literalmente, né? Porque pro nosso caixa ali isso era inviável, ter que arcar ainda com esses custos. E a gente tava numa tratativa inicial com alguns players aqui até da região e não avançou. E a gente achou que ia avançar e não avançou. E aí eu lembro direitinho, aí fala e casa também com essa questão da imaturidade, que tava um belo dia, eu, meu pai e minha mãe, numa loja de móveis, era tipo sexta-feira, e de repente toca o telefone do meu pai daquele jeitão dele, alô, não, isso aqui é com meu filho, me passa o telefone, eu não sabia o que é. É tipo 6, 7 da noite, tá? Aí eu recebo a ligação e o cara, oi, tudo bem e tal, pois é, porque eu represento um grupo, me passaram um contato de vocês, não sei o que, papapá, pô, interessante, não, porque a gente tá querendo realmente, assim, com capital próprio iniciar na região, nós temos realmente um interesse muito grande na operação de vocês, ouvimos falar muito bem, né, do legado, da trajetória, eu falei, caramba, cara, tava prestes a levantar a bandeira branca, do nada recebo do além uma ligação, né, então são coisas que a gente não explica, e aí chega o engraçado, né, porque a gente já tinha uma ideia de valuation na época. E o cara, começa a falar e me desdobrar, e eu, moleque também, não é e tal, a gente já tem um valuation. Ele, qual valuation? Pum, falei telefone, valuation, cara. Falei telefone, porra, não negociei porra nenhuma, entreguei hora assim. Então são coisas que, né, se deu certo, se deu errado. Bom, eu tô aqui pra contar a história, né? Sim, talvez se eu dissesse que era um número dobro, triplo do que de fato era,
Enfim, talvez eu não tivesse feito negócio, cara, não, por esse valor. Enfim, não tem como saber, né? O e se é do passado e a gente não tem como modificar. Mas acho que são coisas engraçadas que aconteceram e que são aprendizados. É um aprendizado. Né? É aprendizado. É coisas que ninguém nunca vai estar preparado. Não tem. Tu pode... a situação, ela acaba trazendo as suas particularidades, né? Sem então, sombra de dúvidas. Tu estudou, tu se preparou tudo, mas tu não estava preparado para uma ligação às 7 horas da noite. Às vezes o cara é a mesma história. Às vezes pode ser vendedor a vida inteira, encontra alguém ali do nada, o cara te dá uma volta ali, fecha um negócio, depois tu vê, pô, mas podia ter feito um negócio melhor. Já foi. Já foi. Faz parte. Isso aí eu achei bacana, até tava me lembrando da palestra que a gente teve na segunda-feira lá, que eu achei muito interessante, que ela trouxe o tema de a diferença entre resiliência e antifragilidade, né? Legal. Porque hoje a gente fala muito em resiliência, algo que está uma palavra, né, muito usada, muito comum, que é basicamente a questão do efeito de tu ter uma dificuldade e tu voltar para o estado anterior. E a antifragilidade é o contrário, tu teve a dificuldade, mas aí tu dá um passo além do que tu... O que aquela dificuldade fez para te aprender e tá mais forte para a próxima, né? Te impulsionar, então, né? Exatamente, né? Acaba te impulsionando. Então, era um tema que eu não tinha refletido, assim. Já leu o Antifrágil do Taleb? Esse conceito dele? Ela trouxe isso aí. Ela falou bom. dele, recomendou o livro, eu não li ainda, já ouvi falar, mas nunca tinha entrado nesses pormenores. E, cara, eu também tive várias dificuldades, porque quando meu pai faleceu, também foi bem assim, tipo... Eu nunca me esqueço, foi um dia assim, do nada, nunca tinha participado do negócio. Minha mãe me ligou, estamos voltando que o pai tá ruim e tá no hospital. Vai lá. Daí eu cheguei lá, beleza, ele ainda tava lúcido, ele falou, agora tu tem que ir pra Livramento, 700 km daqui, vai ter uma feira lá e tu precisa atender lá o pessoal. Daí, faz isso, faz aquilo, tem pardal aqui. E foi assim que começou, depois no meio da viagem ele acabou falecendo e, cara... Dói demais. É difícil, cara. Tu te sente muitas vezes perdido. Acho que é algo que... Cara, todo empreendedor acho que passa por isso, né? Dificuldades da insegurança, aquela questão de tu, acho que não é pra mim, acho que não vai dar certo, pra onde que eu vou. A vontade de desistir, ela aparece várias vezes, não dá pra dizer que... E é uma jornada maníaco-depressiva, né? De manhã acontece algo bom, final da tarde acontece algo ruim, assim... que coisa. E tu manter essa... Saber lidar com os vales, né? É uma montanha-russa. Eu vejo que é uma montanha-russa, cara. E é interessante, por isso que o Arthur falou, e eu já passei por vários momentos desses também. Momentos de crise, e é interessante porque, pelo menos na minha experiência, né? As pessoas, às vezes, elas pensam, momento de crise é 1 mês, 2. Cara, já passei um momento de crise de 1 ano inteiro. Passar o ano inteiro, financeiramente, pessoas e tudo, com problema. Tu não ter ali um momento de sossego, dá pra dizer assim. É o tempo inteiro uma pressão, uma tensão e tal. Então, às vezes, a pessoa acha, o vale ali, né? Não, é um período... Não é um período curto, às vezes é um período mais longo. Aí entra a história do antifrágil, né? Pô, mas daquele período ali, isso é uma coisa que eu tava falando agora, esses tempos atrás, essa semana, na verdade, com a minha esposa. Esses tempos atrás, ela me questionou. Ela disse assim, por que tu sempre fala, independente da situação, tu sempre tem uma fala positiva. Ou tu sempre tem um olhar que, não, ali na frente vai ser melhor. Eu falei, porque foi o que eu aprendi. Logo que eu comecei a empreender, no ano seguinte estourou aquela bolha que teve lá em 2008, 2009, não, desculpa, em 2016, 2017, na região da Serra ali, de Caxias, Farroupilha e tudo mais. Cara, a gente ficou 1 ano sem fechar cliente. Porrada. Tinha aberto a empresa fazia 1 ano, no ano seguinte eram os clientes que nós tínhamos do ano anterior e foi isso, o ano inteiro sem... E aí tu faz o quê? Primeira coisa, cara, vou fechar as portas, vou trabalhar. Esquece. Aí tinha alguma coisa que não, vai mais um pouco. Passamos 1 ano, mas a coisa melhorou. Depois no ano seguinte a gente daí triplicou, quadruplicou de tamanho. Então essa antifragilidade é justamente isso. Cara, tu passa um período ruim e tu não só volta como era antes, tu tem que voltar melhor. Perfeito. Até porque se não voltar melhor e só empatar, eu acho que daí o cara vai repensar talvez e vai dizer assim, não compensa, sabe? Agora, se tu consegue voltar um pouquinho melhor, tu pensar, não, pelo menos agora eu tô um pouquinho acima do que eu tava antes. Né? Exato. Eu acho que o ponto principal também é conseguir aprender com a tua jornada, né? Porque a resiliência, ela também, exatamente como o Matheus falou, né? Pressupõe a gente superar as adversidades. E assim, o caos é o estado natural das coisas, né? Então, vai dar merda. Em resumo, vai dar merda. Só que
muito do que tem, talvez, e eu fui aprendendo isso recentemente também, e aí não sei se casa exatamente com o conceito de antifragilidade ou não, mas a gente muitas vezes usa a resiliência para superar situações e desafios, mas a gente acaba cometendo os mesmos erros. Sim. Porque a gente não aprende. Não, mas eu fui resiliente, veja bem, eu tô aqui e pum, mesma cagada. Passa um tempo, cagada. Faz de novo. De novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho que assim, na jornada de liderança também, o autoconhecimento e o aprendizado são fundamentais para que você possa ser uma pessoa melhor, né? E falando de liderança, eu entendo que também, aí olhando para trás, ao longo dessa trajetória, uma coisa que eu fui aprendendo é sobre multiplicar as pessoas, porque tem uma história interessante até nisso. No século XIX, é uma anedota assim que contam, e eu aprendi muito sobre ela, porque é o que a gente tá falando, né? Agente comunicativo e tal, é 2 toques para assim, descambar pra prepotência e eu sempre ser o cara, aquela coisa toda, tá? A gente tá falando de resiliência, enfim, né? Então tudo tá conectado. E aí, quando a gente vai falar de liderança, minha percepção é sobre realmente multiplicar as pessoas que estão sobre o teu guarda-chuva, né? Para que elas também possam florescer. O que eu quero dizer com isso? Tem uma anedota do século XIX e tinham 2 candidatos políticos que eram, obviamente, conflitantes. O William Gladstone e o Benjamin Disraeli. E uma socialité, uma mulher, acabou tendo uma janta com os dois, um encontro com os dois em noites sequenciais. Na primeira noite, ela saiu achando que o William Gladstone era a pessoa mais inteligente do mundo. Na segunda noite, ela saiu achando que ela era a mulher mais inteligente da Inglaterra. Olha a diferença entre ambos. Um líder te potencializa e te faz realmente enxergar que você é uma pessoa extraordinária. E aí, com isso, tu consegue muito mais resultado. O outro acha que você é a pessoa, né, quem tá falando, mais incrível do mundo e, consequentemente, assim, nossa, que maravilha, e tu não consegue crescer debaixo desse cara, né? Então, uma das coisas que eu passei a visualizar muito é como eu posso multiplicar as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso fazer com que elas performem mais, e aí entra colocar também as pessoas certas nos lugares certos. Porque se eu avaliar um peixe em sua habilidade como subir uma árvore, Einstein fala isso, né? Pô, eu vou achar a vida inteira que o cara é burro, né? E não é, o cara só tá no lugar errado. Põe ele, porra, num oceano, tu vai ver que o cara vai performar pra caramba. Então eu acho que assim, tem um mix, né, de no final das contas a gente entender muito sobre gente. Muito mais do que a hard skill, o técnico, a competência técnica, que sim é necessária, sem sombra de dúvidas, para ser líder, cara, tu tem que entender de gente. E até acho que aí entra um ponto que eu também queria entrar um pouco mais. Tu falou, Arthur, e eu estava até comentando com o Matheus antes, né, quando a gente estava vindo para cá, eu passei um período, né, na empresa o ano passado, onde a gente teve muito problema com contratação de pessoas, né, e justamente pelo que tu trouxe agora, pessoas que no técnico muito boas, mas no soft skills, nas famosas soft skills, sem condições, não tinha como. Então a gente trocou, cara, não tenho vergonha de falar, em 6 meses a gente trocou 8 pessoas. Né? E a gente não tem um time tão grande assim. Então imagina que mais de 50% da empresa era trocado com uma certa frequência ali. Isso trouxe inúmeros problemas, né? Não preciso nem falar, tanto de tempo, de financeiro, de gasto, de mau atendimento de cliente, né? De resultado que não foi entregue como deveria. Então a gente teve muito problema com isso e a gente mudou completamente, né? Daí do ano passado para cá, aprendemos, né? Aquela história que tu falou agora, né? Passamos, nós aprendemos, não simplesmente passamos, né? E a gente mudou muito a nossa forma de contratar, a nossa forma de avaliar as pessoas também, e fomos buscar um pouco de auxílio, um pouco também de conhecimento. Mas onde é que eu quero chegar, na verdade, um pouco diferente? É na questão de pessoas. Tu falou que quando tu entrou, tu teve que escutar muito as pessoas. Perfeito. Né? Mas depois disso, qual que foi o próximo passo? Porque pelo que eu entendi, muitas ainda continuam contigo até hoje, né? É um time que... Troquei muito. Mas eu imagino que também teve muitas trocas, então por que eu trago isso? Porque às vezes a gente escuta, e eu vou entrar no assunto aqui, que é o ponto, muita empresa tem feedback, vamos fazer aqui uma reunião de feedback, chama o funcionário, parceiro, o que for, senta, conversa, faz uma sessão de feedback, legal, sai dali, tá, cumpriu um protocolo, segue, o cara continua insatisfeito, a empresa talvez continue insatisfeita, ou os problemas continuam os mesmos, e tu entrou no momento ali que tu falou que tu parou para escutar muito, né? É papel do gestor saber escutar, acho que é um dos principais. Mas e depois disso, onde é que foi o segundo maior desafio aí? Porque tu escutou,
Agora tá, o que eu faço com tudo isso aqui que eu escutei e com essas pessoas que eu já tenho no time aqui, que não foi um time que tu escolheu, tu recebeu aquele time ali, né? Perfeito. Cara, muito bom. Eu acho que tem, inclusive, uma pegadinha nisso do escutar que eu acabei não comentando. Imagina o seguinte, que esse foi o cenário que eu me encontrei, tá? Eu saí de uma empresa que não escutava absolutamente nada para uma empresa que, de repente, passou a escutar. E aí você tem que fazer um filtro e estabelecer que é o seguinte, não, pera lá, o que eu quero escutar é atrelado ao negócio, não é picuinha, não é... Então tem também uma linha meio tênue entre aquela história de daí você dá a mão e querem o braço, né? E isso foi um grande desafio, porque inicialmente eram conversas que eu tinha com meus liderados, né, as pessoas realmente voltadas para entender como é que estavam, né, como é que estava a situação, questões específicas sobre temáticas atreladas ao negócio, e depois descambou muitas vezes para o lado pessoal, né? E não que não seja responsabilidade do líder entender, né, a performance, como a vida muitas vezes pessoal tá afetando, mas, cara, aí descambou para um lado muito familiar e pessoal, sabe? E que aí você perde a mão. Então, eu também tive que voltar uns passinhos para trás e não, pera lá, né? Tem que estabelecer aqui prioridades, critérios, porque senão isso aqui vai virar, né, a casa da mãe Joana. Agora, de um lado antes não estava, agora descambou pro outro lado. Não, tem uma linha aqui que precisa ser seguida. E não é fácil, cara. Porque daí você vira o vilão, né? Tem que botar limite, né? Tem que botar limite. E o líder, isso eu fui aprendendo também ao longo do tempo, que tem medo de tomar decisões e procura mais ser amado, cara, ele não tá pronto pra ser líder. Porque ser líder muitas vezes é saber dizer não. Né? E saber dizer não é fundamental. Então o próximo passo depois de escutar foi realmente ter senso crítico, avaliar aquela quantidade de informações que eu tinha recebido e elencar prioridades. Naquele momento a nossa prioridade era financeira, era caixa, né? E eu precisava garantir que a operação continuasse rodando e eu precisava tocar o M&A. Então, naquele momento, assim, esse foi o fundamental, e depois disso olhar para comercial, né, para realmente, assim, a gente redirecionar o nosso foco e aumentar a venda, pensar em produto. Então, teve uma linha cronológica, mas o inicial era realmente financeiro e caixa. Bom, depois, cara, que aí entra a Santi, aí já uma visão Arthur, né, porque ali ainda era um legado, vamos falar assim, agora a continuidade com a visão Santi, aí mudou, porque eu consegui desenvolver uma camada de liderança, troquei muita gente, porque é difícil tu sair de uma cultura, e aí vai outro aprendizado, eu achava que cultura era algo relativamente imutável e negativo, cara, cultura é mutável pra caramba, depende muito das pessoas que tem nela, e depende do objetivo, do teu planejamento estratégico, né? Tu acha lá atrás que a Netflix, aliás, como é que é o nome daquela que... A Blockbuster? A Blockbuster. Tu acha que a Blockbuster não viu que a Netflix estava vindo? Claro que viu. Mas ela não tinha a cultura adequada para realmente ter agilidade e modificar. Isso, o quê? Baseado na estratégia. No nosso caso, pô, eu tô crescendo. A gente mais do que dobrou nos últimos 3 anos. Abri Porto Alegre agora, mudança de sede administrativa. Se a turma não tá nesse ritmo de crescimento, elas encaram o quê? Oportunidades como ameaças. E é um problema, porque a cadeira fica grande demais. Então, há necessidade, eu tive uma chamada ontem no nosso All Hands, que é uma reunião que a gente conduz mensal, justamente isso. Cara, passem a olhar para o crescimento como oportunidade, gente. Se vocês querem crescer, aqui é o lugar. A gente está crescendo. Agora, se você não tem condições de observar o que está acontecendo e encara essas oportunidades como ameaça, meu amigo, minha amiga, não faz mais sentido. Então, de novo, é sobre entender de gente, né? E às vezes você precisa, assim, dar uns passinhos para trás e, cara, retomar e garantir que tá todo mundo olhando pro mesmo lugar. Porque é muito interessante. Tem uma imagem que eu uso também com o meu time, que é... Quando tu tá sozinho numa canoa e tu tá indo pra uma direção, tu vai, vamos supor assim, a, 5 km por hora, tá? Aí, quando tu coloca mais uma pessoa e que vai na direção, tu vai agora a 10 km. Tu bota 3 pessoas, puta, tu vai a 15, legal. Cara, tu bota uma pessoa contra, tu vai mais devagar do que se tu estivesse sozinho. É muito doido isso. Então, tu precisa garantir o tempo inteiro esse direcionamento, esse alinhamento de rota. Isso da cultura até, tu trouxe o case da Netflix, é interessante, porque eles realmente perceberam, né? Eles tiveram a oportunidade, eles tiveram a oportunidade de comprar. Isso, a Netflix chegou, se ofereceu, teve a oportunidade de comprar, e eles não deram atenção. Ou seja, não tinha visão, não tinha cultura, não tinha a condição, às vezes até a humildade, dá pra dizer assim, né? De ver aquilo ali, pô, vamos se adaptar, é uma oportunidade, é uma visão. E acho que daí agora é um momento legal, já que a gente entrou nesse assunto,
de falar um pouquinho daqui para frente, né? Porque a gente falou muito da história, acho que contextualizou bem e traz uma experiência bacana para quem está nos acompanhando. Mas e daqui para frente, né? Acabaram de abrir a unidade em Porto Alegre. Tem o trabalho aí também, né? Da Rossetti Lorenzi, que também é olhando para dentro, mas olhando para fora, né? E olhando para frente. Então, acho que é legal trazer um pouquinho também, né? Desse aprendizado e de como tem sido feito, né? Esse trabalho de expansão. Porque eu acho que é uma coisa que todo empresário quer. Tu trabalha para isso, tu se motiva a isso, tu não tá ali só para pagar conta ou para ficar do mesmo tamanho, mas que também tem que estar organizado, também tem que ter as pessoas certas, também tem que ter um acompanhamento, também tem que estar preparado para isso. E tem que ter, óbvio, também as pessoas como tu trouxe, né, Arthur? Mas então acho que é legal, fala um pouquinho dessa visão que vocês têm daqui para frente. E já parabenizo, né, pela abertura aí da unidade aqui de Porto Alegre e também por esse crescimento. Porque no Brasil, principalmente, a gente fala, mas é verdade. Tu crescer aqui e tu conseguir... Selic é 15%. Expandir aqui, né, no momento que a gente vive, vamos combinar. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Legal, cara. Eu acho que assim, esse crescimento não é mérito meu somente, é realmente de todo um time. Isso eu sempre gosto de frisar. Mas, cara, falando de, assim, futuro, muito do que a gente vem fazendo é sentar e olhar, que nem eu comentei antes, para dentro de casa... E aí projetar onde a gente está e aonde a gente quer estar. Isso passa por planejamento estratégico, que é uma baita de uma ferramenta e que muitos empresários, infelizmente, não são letrados no tema. Eu também não sou um expert, mas assim, eu acho que só o exercício de você parar para sentar, a gente já tá rodando um planejamento estratégico de 2026 agora, né? E muito em função também de uma puxada de um coordenador operacional meu, que é muito legal, assim, esse movimento que a gente tá tendo de maturidade de empresa. E isso te faz, cara, você olhar para rodar, por exemplo, né, uma avaliação de quais são os teus concorrentes, o que o mercado está fazendo, tem um framework que eu gosto muito de usar, né, qual é o tamanho do mercado, aí eu uso o tamanho do mercado endereçável, o tamanho do mercado total, né, o tamanho do mercado disponível, o tamanho do mercado imediatamente acessível, né, para ver se realmente aquela conta ela para em pé, se ela fecha, e usar número é muito importante para embasar teu racional. Então a gente vem muito nessa pegada. E olhando para frente, então, a gente entende, como eu comentei antes, pela falta de qualidade média no serviço prestado de saúde ocupacional e nesse conceito de saúde corporativa, cara, em facilitar o dia a dia do RH. Pô, legal. O RH é o nosso ICP no final das contas, né? Então a gente foca em empresas aí pelo menos acima de 20 a 30, 40, 50 funcionários, tá? E aí até clientes corporate. A gente tem clientes de 1.400 funcionários, né? E negociando aí de 2.000, enfim. E o que acontece? Quando a gente para observar, cara, o RH é bombardeado de tudo que é lado. É a direção que precisa cortar custo, é a operação que precisa contratar gente, é o mercado de trabalho que não tem, diga-se de passagem, pessoas disponíveis, né? É a retenção de colaboradores, que é uma dificuldade, é o índice de turnover. Então, assim, esse cara é bombardeado de tudo que é lado. Aí eu pergunto, quando que esse cara faz gestão realmente de recursos humanos? Não faz. Porque ele tá tão atolado na burocracia, no dia a dia, que ele não consegue ser estratégico. E esse cara não tem dados. Esse cara não consegue dialogar a nível de direção, porque direção naturalmente vai olhar número, e esse cara não consegue dialogar com ele, porque ele não tem dados. De novo, por quê? Porque ele está imerso na operação, e ele não tem um parceiro estratégico que auxilie ele a tomada de decisão. Então a gente está focando muito nisso. Entregar dados para auxiliar o RH na tomada de decisão, sendo um parceiro estratégico e garantir principalmente o básico bem feito. Porque não adianta eu prometer tudo isso de saúde corporativa, onde o cara começa pela jornada, né, do ocupacional, fica comigo pelo assistencial, é percebido como conveniência e realmente assim, um diferencial competitivo, se o básico bem feito não acontece. Se quando ele precisa contratar o admissional dá problema, ou eventualmente o cara não consegue contratar dentro de um tempo hábil, ou eventualmente dá problema para ele acessar as informações, ou ele acessa de forma burocrática, eu tô acabando com toda a minha proposta de valor, né? Então a gente tem focado muito nesse entendimento e é para lá que a gente tá indo. Pô, legal, cara, bacana. Eu acho que isso até daí, Matheus, casa muito também com o que vocês proporcionam aí para as empresas, né? Nessa questão de olhar para não só determinadas áreas, olhar a empresa como um todo, mas olhar dali para frente, que eu acho que é um ponto que, ainda mais agora nesse momento do ano, o Arthur falou, vocês já estão fazendo planejamento estratégico. Sim. Tem muitas empresas que não fazem, tem outras que deixam para fazer na última semana do ano. Aí tá todo mundo já querendo ir tirar férias, os caras querem parar lá uma semana para fazer planejamento estratégico, né? Então acho que essa parte também é uma coisa que, para quem tá querendo crescer, expandir, tá querendo ir para um próximo nível e aproveitar as oportunidades, porque apesar dos desafios que eu falei antes, mas a gente tem muita oportunidade também aqui no Brasil, não dá para dizer que não.
Tem sido uma das missões de vocês aí, né? E o propósito, dá para dizer assim, da Rossetti Lorenzi, né? Sim, com certeza. A gente busca planejamento estratégico num conceito da faculdade, né? Aquele conceito na teoria. é um negócio de tu olhar 20 anos, olhar 5 anos, tu criar todo às vezes as pessoas ficam um mês isolados, criando um cenário que na verdade não vai acontecer. Porque hoje o mercado ele é dinâmico, o mercado brasileiro, então, a gente tem muitos altos e baixos, as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, algo que a gente sempre busca e leva no nosso trabalho sim, precisamos olhar para dentro, ver o que tu tem de oportunidade interna. Sempre tem muita oportunidade interna. Principalmente se tu quer alavancar para outros mercados, quer fazer um crescimento, porque tu tem que estar minimamente preparado para te conseguir crescer de uma forma rápida e sem, daqui a pouco, tá ferrado, né? Principalmente, cara, empresa ainda de nível, assim, um cara que fatura menos de 2, 3, 4, 5 milhões por mês, não é tão simples tu acessar um crédito, não é que nem uma grande empresa que tem um time robusto, tu vai lá no mercado, emite uma debênture, emite um negócio super barato. Não, é difícil tu conseguir crédito, então tu tem que estar muito preparado para não tropeçar nas pernas. E depois tu tem que olhar para fora. Cara, exato, o que eu quero fazer? Para onde que eu vou? O que funciona ou não funciona? E aí vem o que tu comentou também. Cara, toda hora tu vai estar mudando alguma coisa, tu vai estar ajustando teu produto, teu serviço. Cara, a mudança é uma constante. É constante. Então, cara, hoje eu trabalhei muito em parte de orçamentação, parte, né, de financeiro estratégico. Hoje nem um orçamento para um ano mais, cara, ele é só um norte. Ele é mais só para te ter tentar transformar essa ideia de crescimento que tu tem em algo tangível para daqui a um ano. Ele vai te direcionar se está fazendo mais sentido. Mas, cara, tem uma certeza absoluta. Vai passar 30 dias, aquele cenário vai ser outro. Então, o que a gente tenta levar cara, agilidade, disciplina qual que é as próximas metas? Para onde a gente consegue chegar? Claro, sempre pensando no final, né? Meu objetivo é vender minha empresa, meu objetivo é dominar um certo mercado. Tu tem que ter um norte, senão tu vai estar perdido. Mas as coisas vão ser rapidamente modificadas e tu tem que ir te adaptando até tu entender. Que, hoje tu tem uma visão muito mais adequada do teu ICP do que daqui a pouco tu tinha 6 meses atrás. Sem sombra de dúvidas. Né? Sem sombra de dúvidas. Tu vai fazer, e pode ser que daqui 6 meses, um ano, vai ter outras normas, outras mudanças que pode ser que mude mais um pouquinho. Então, tem que estar... Eu acho que é muito que a gente falou, por exemplo, da Blockbuster, da BlackBerry, da Kodak, que é a agilidade e ser humilde em saber o que está acontecendo no mercado. Então, a gente busca trazer muito isso, sabe? Olhar mais para o olhar prático. A gente só precisa ter um zelo nisso, que embora, assim, o mundo seja completamente, né, envolvente, cada vez mais informação, ou melhor, dado, né, não necessariamente informação, para não confundir movimento com progresso. Porque a gente mudando o tempo inteiro, acaba que a gente tem a sensação de que a gente está em movimento, consequentemente talvez em progresso, mas não necessariamente. E pro time isso aí acaba sendo uma visão de... Eu cometi muito esse erro no passado, de uma hora assim, uma hora assado. Ou seja, o destino final, ele pode até mudar, mas esse cara é mais difícil de mudar. Agora, o como muda? Porque eu vou receber informação, eu vou aprender, e talvez, se antes eu ia numa linha reta, agora eu vou ter que fazer um desvio, porque essa linha reta aqui vai me levar para o precipício. Então, eu acho que é muito importante esse conceito de não confundir movimento com progresso e saber onde se quer chegar. Porque se você sabe, vai mais rápido. Exatamente. Se você fica de pingando árvore em árvore, acaba que uma hora você pode cair do galho. Exatamente. Né? Cada vez tu tem uma fruta diferente, você não sabe qual tu vai querer pegar, né? Exato. Então, e aí vem o que a gente traz do nosso tripé lá, que é o planejamento. Tu tem que ter um planejamento, tem que estruturar, né? Organizar exatamente para onde tu quer. E tu tem que ter a disciplina. A disciplina do quê? O que é a disciplina? Não é só de execução, mas é de monitorar e ver, tem uma cadência ali de reunião, tem uma cadência de acompanhamento do que eu estou fazendo. Né? O que eu estou fazendo está dando certo mesmo para onde eu quero ir, não tá? Onde é que eu vou mudar? Então, precisa ter essa disciplina, né? Para tu chegar no resultado, que forma o nosso tripé lá de nossas diretrizes, vamos dizer assim, né? Então, é o que a gente tenta levar, sabe? Levar esse olhar, assim, sair um pouco da parte subjetiva e conceitual e tentar traduzir isso mais para o dia a dia para tentar performar e de fato trazer resultado para te atingir teus objetivos, né? E aí até eu vou fazer um link. Hoje, e aí quando a gente começa a desdobrar isso para o dia a dia, que é a estratégia financeira, estratégia de marketing, comercial, tudo mais, existe algo que hoje é muito relevante, muito importante, que é a busca da eficiência
E aí tem inteligência artificial, tem melhoria de processos, e isso vai te trazer retorno e vai te conseguir te posicionar melhor no mercado. Isso hoje é estratégico. Dentro lá da Plano B, que vocês trabalham diretamente com isso, o que vocês têm entendido do mercado hoje, que vocês notam que faz sentido para as empresas, né? Eu vou trazer uma situação que é bem recente, que é de ontem, que eu acho que casa bem com o momento e com esse comentário, né, Matheus? Hoje a gente nunca teve, na verdade, tanta tecnologia à disposição e à mão de qualquer pessoa. A inteligência artificial é o mais óbvio, né? Mas hoje, se tu for para a internet, cara, eu preciso de um software de gestão, eu preciso de um CRM, eu preciso de uma automação para alguma coisa, eu preciso de alguma coisa para o WhatsApp. Cara, tu vai encontrar infinitas opções, infinitas soluções, né? Isso é ótimo, porque, querendo ou não, tem ali solução tanto para o pequeno, para o médio, para o grande, vai te atender de uma forma ou de outra, tu não tem a falta, né, do recurso. Mas é a mesma coisa no restaurante, eu faço sempre a relação, né? Tu chega no restaurante, o cara te abre um menu desse tamanho. Quanto tempo tu demora para escolher qual que é o prato que tu vai querer comer aquele dia? Tu até pode ter uma noção, mas aí ali tem uma variação que é uma coisa, outra variação é outra coisa, outra variação é outra coisa. Então, quando tu tá com muita fome, ou às vezes quando tu tá com muita fome, eu falo por mim, tá? Que eu não tenho muita paciência. Tu pede o quê? Cara, garçom, pô, me diz aí qual que é o prato do dia, qual que é a tua recomendação, e a responsabilidade acaba indo para ele, né? Ele que vai ter que garantir que aquilo ali vai ser o adequado. Exato. Então, tudo vai matar a tua fome, né? Eu sempre faço essa relação. Tudo ali vai, querendo ou não, cumprir com o seu objetivo, mas nem tudo talvez tu vai gostar. Eu concordo em gênero e número e grau. O gosto daquilo ali não vai ser talvez o mais adequado. Pode ser também, às vezes até, vamos entrar no detalhe, né? A pessoa tem uma intolerância, tem alguma coisa, ela tem que saber e vai ter coisas ali que não é adequado para ela. Então, quando a gente vai para o lado da tecnologia, a gente tenta levar muito isso para o empresário. O empresário tem que entender que soluções tem até não poder mais. O nosso papel, ele acaba sendo o que a gente chama do Trust Advisor, ou seja, o conselheiro de confiança. Mais do que te vender um sistema, mais do que te aplicar uma inteligência artificial, mais do que te entregar uma solução, é entender do negócio do cliente e conectar aquela tecnologia com o planejamento, com a visão de liderança, com os objetivos, porque tem muito cliente onde a gente chega, e isso é fato, a gente sabe disso, já teve experiência ruim, já tentou implantar sistema, não funcionou, gastou muito dinheiro com tecnologia, não entende, nem é papel às vezes da pessoa entender, porque é coisa complexa, é muito técnica, né? E já tá meio que desanimado, né? Sabe que é bom, mas já teve muita experiência ruim. Então a gente chega justamente para ser uma empresa, e o que a gente tem se proposto a fazer nos últimos anos é, a gente não só vende ou entrega uma solução tecnológica, mas aplica ela dentro da empresa. Então eu sempre digo assim, qual que é a diferença, às vezes até assim, porque não são softwares nossos, então a empresa ela pode ir lá e comprar direto da empresa, se ela quisesse, mas qual que é a diferença de comprar conosco? A gente vai te entregar a coisa funcionando, a gente te entrega a coisa configurada, pronta para te pilotar. Ah, mas eu não quero pilotar. Bom, a gente ajuda a pilotar também se for o caso, né? Mas se não, a coisa vai estar entregue pronta para o teu cenário. E nós também vamos te ajudar a decidir, vamos ser o garçom, né? Do menu, qual que é a melhor opção para te entregar o resultado que tu quer. Então, tem muito, querendo ou não, a gente participa de reuniões, às vezes, de planejamento, participa de reuniões, às vezes, com RH, porque o Arthur falou, e achei interessante que, geralmente, para nós, chega muita coisa, demanda, né? Gestão, comercial, marketing. Começou a surgir demanda do RH. Empresa grande, às vezes, não consegue dar conta de atender todas as demandas. Onde é que a gente pode resolver? Vamos resolver o atendimento pelo mês interno, né? Os funcionários serem bem atendidos. A pessoa tem dúvida de férias, tem dúvida de pagamento e tal. Cara, não dá para botar um atendimento ali pelo WhatsApp para facilitar isso, automatizar, botar uma IA? Dá. Então, coisas que antes a gente não tinha muita demanda, hoje tem empresas já olhando para isso, empresas que estão preocupadas com isso e dizem assim, olha, eu não quero só atender bem o meu cliente lá, botar um atendimento legal, fazer uma prospecção bacana. Não, eu também tenho que atender bem, com agilidade, com automação e tudo mais, o meu funcionário, meu parceiro, um fornecedor, o que for. Então, tem várias áreas hoje da empresa que a gente entra, não é a nossa expertise aquela área, mas a gente entra para entender a dor e tentar levar uma solução mesmo, ser esse especialista, esse garçom, dá para dizer assim, de opções de tecnologia. É meio que uma curadoria, dá para dizer, né? Legal. Mas nessa área da AI, nessa era da AI, eu tenho uma pergunta para ambos aí. Vocês acham que as pessoas estão mais inteligentes? Sinceramente, não. Não. Não, são cada vez mais acomodadas, na verdade. Até porque a IA,
Doido, né? ela não é inteligente. Uhum. Ela se baseia no conteúdo, na inteligência da humanidade. Uhum. Se tu não souber curar o conteúdo, ou seja, se tu não tem um mínimo de conhecimento, ela vai te entregar qualquer resposta e tu vai achar que aquilo ali é a verdade absoluta. É o que eu falo pro meu time. Você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por um humano que sabe usar IA. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Então, pra galera que muitas vezes ainda tá cética ou acha que isso aí não funciona, ou que é pra, enfim, só pra gurizada, né? A galera mais nova, é muito enganado. Produtivo, sim. Inteligente, Eu brinco às vezes que inteligente é só no nome. É inteligência artificial, mas não dá pra esquecer que é o artificial. Exato. Né? E às vezes as pessoas elas colocam muita confiança em cima daquilo ali. Total. Às vezes não confere, muitas vezes não confere. Muitas vezes não confere. Né? Tem casos aí que a gente lê toda hora na internet de problema de empresa e tudo mais. Cara, não dá. A inteligência artificial ela é um assistente. Ela é um teu copiloto, ela é um teu auxiliar. Mas tu não pode depender 100% dela. Mesmo quando a gente treina, né? Vamos treinar a inteligência artificial. Tudo bem, vamos treinar a inteligência artificial. Mas ela ainda assim vai ter algum delírio, ela ainda assim vai ter algum problema. Eu não sei qual é, que é a opinião do Matheus, né? Mas falando assim da área onde a gente se envolve, que é a parte mais inteligência artificial para automação de processos de atendimento, de marketing comercial, o Matheus já entra mais uma parte ali, às vezes, de análise, né? De dados. Eu sei que a inteligência artificial também funciona muito bem, mas não dá para se confiar 100% no que ela só nos entrega ali de resultado, né, Matheus? Claro. Ainda mais financeiro, estratégico, contábil, jurídico, que a gente estava falando antes também, né? Sim, tem gente que hoje, vou ali, faz um contrato para mim aqui. Entendeu? Daí segue sem ter um mínimo de análise crítica e conhecimento de pra causa, matemática, né? É horrível, né? Pra matemática é horrível. Exato, tem gente que a gente tá tocando negócios, conversando com o ChatGPT, achando que o cara vai ter o solucionador de todos os problemas. Não existe, né? Eu acho que hoje tá deixando as pessoas mais preguiçosas, né? Como tudo, hoje a pessoa olha um vídeo de 20 segundos e ela acha que ela já é especialista no assunto. Exato. E ali também ela manda 2 frases ali e ela acha que ela já tá dominando o assunto, então falta, acho que a profundidade, as pessoas estão cada vez perdendo mais, né? A era do imediatismo, né? A gente tá vivendo uma era do imediatismo, só que não existe coisas que perdurem, na minha visão, tá? É baseado no meu entendimento. Não é perene, né? Mas eu não conheço nada que perdure que é imediato. Não tem nada imediato que tu vai fazer ali, isso aqui e vai perdurar. Coisas que perduram de forma sustentável, saudável, elas exigem um tempo de maturação. Não adianta, isso é física, é biológico, é tudo, né? É a vida, é as leis da vida. E querendo ou não, hoje, né, tenta-se suprir uma necessidade, uma ansiedade, com esse imediatismo. Resolve, muitas vezes, ali, mas de forma paliativa. Não dá para tomar aquilo ali como lei, né? Como regra. Não à toa, nós tivemos aí, fazendo um link, né, com o meu negócio, uma mudança na nova NR1, que eu não sei se chegaram a ouvir, mas a questão dos riscos psicossociais, né? Que tava todo mundo de cabelo em pé. Porque essa nova geração que vem, ainda mais com o advento das redes sociais, né? E tudo para ontem, para agora, a gente começa a ter grandes desafios e distúrbios mentais. Nós tivemos aí, aproximadamente em 2024... quase 500 mil de pessoas afastadas por CDF. Saúde mental, burnout. Nossa. Então, a saúde mental ela vem numa crescente de mais de 400% de 2020 até 2024, 400% no período. E quando a gente vai analisar, ela é hoje a 3ª maior causa de afastamentos no Brasil. Poxa. Quanto que isso gera de prejuízo para o INSS? 3 bi. Né? Nós tivemos 3 bi no ano passado, aí claro, aí considerando o montante inteiro, e no total foram 3 milhões de afastamentos, sendo que 500 mil só de saúde mental. E eu não vejo, cara, sinceramente, isso diminuindo. Não. Eu vejo isso aumentando. Então, é por isso que, inclusive, a NR1 passou a exigir agora de forma explícita a presença como responsabilidade do empregador de monitorar esses riscos psicossociais. Porque até então, isso ficava lá na NR17, nós temos 38 normas regulamentadoras no Brasil que regem o setor de saúde e segurança do trabalho, isso ficava lá na NR17, que trata especificamente de ergonomia, só que estava implícito. Não estava, é claro que é responsabilidade do empregador. Agora não, agora tá claro, e todo mundo ficou nervoso, porque,
Thiago, Matheus, conseguem desligar um botãozinho depois que param de trabalhar e dizer o seguinte, não, agora é vida pessoal, negão. Não, isso não existe. Não existe. Independente do celular, né? Ah, não, mas não tá com o celular da empresa. Cara, não adianta. Esse é o ponto, né? E aí, com base nisso, existe metodologia, existe método, existe forma, né? A gente vai usar o COPSOC, que é uma metodologia europeia, enfim, de monitoramento desses riscos sociais para fundamentar o empresário e o gestor de RH, por consequência, né? Em como tratar esses problemas de maneira mais assertiva. Porque senão tu fica no escuro. Tu não sabe onde é que tá o problema. A gente foi pioneiro aqui também no estado, no desenvolvimento de uma plataforma gratuita, onde o empresário, o gestor de RH, consegue acessar rapidamente. Em 48 perguntas, ele consegue basicamente ter um diagnóstico de como a empresa dele está adequada ou não em relação ao NR1. E sai um indicador ali, né? Então ele consegue exatamente visualizar, cara, nisso aqui tem que dar um foco. E é gratuito. Consegue acessar lá no nosso site, né? standsaude.com.br/diagnóstico. Então acho que essas iniciativas, assim, cruzando com o link justamente da saúde mental, de cada vez mais a gente ter esses distúrbios, é porque realmente a situação tá complicada. E não é só na empresa, né? Acho que daí dá para falar como um todo, né? Como sociedade hoje, na verdade. A empresa, ela acaba sendo uma parte disso também envolvida, às vezes influenciadora, motivadora disso também, né? Porque às vezes é muita cobrança, às vezes tem toda uma pressão ali da própria empresa, mas querendo ou não, é o que a gente vive hoje como um todo, né? E se não olhar para isso, cara, não adianta, né? Tu não tá com a... eu vou te dizer assim, eu tenho, por exemplo, rinite, sinusite, tem outros problemas. E atrapalha, mas a cabeça, se tu não estiver bem da cabeça, cara, tu não faz nada. Né? Ela sim, ela te para, né? Então, é realmente uma área que tem que... tem que cuidar da saúde, principalmente da mental. E aí entra justamente o papel do líder, né? Porque o líder, justamente por estar numa posição de ter mais pessoas abaixo do seu guarda-chuva, ele pode ser um enorme detrator da performance daquele time ou promotor. Depende do quanto essa galera realmente tem condições de potencializar o time que está abaixo deles, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com esse entendimento, cara, de potencializar esses líderes. A gente tem parceiros também na questão de RH para treinamento de liderança, né? Porque a gente entende que, assim, é uma crescente, é uma tendência cada vez maior em virtude de todo esse cenário que a gente acabou de descrever, né? Sempre foi uma responsabilidade grande. Acho que hoje ela ainda é maior, porque não é só olhar para o negócio. Tu tem que olhar cada vez mais para as pessoas. Exato. Né? Querendo ou não, é isso. Sim. Ou, pelo menos eu, né, sou prestação de serviço, então é pessoa só quase, não tem, não tem maquinário quase, não tem matéria-prima, né? É o quê? São pessoas. Né? Se não tiver as pessoas ali bem cuidadas, né? Não tem como querer que elas cuidem da empresa ou que cuidem do trabalho, né? Dá pra dizer não, isso vai acabar impactando, né? De uma forma ou outra, como você falou, não tem como tu desligar cara, tem a mesma pessoa. Não tem como. A vida profissional e pessoal é só na fala, dá pra dizer assim, né? Porque a pessoa é a mesma, né? É a pessoa mesma. A vida é a mesma, só tem uma, não 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É isso aí. Exato. Então, acaba sendo algo bem relevante mesmo, tem que casa com um pouco a gente estava falando, que o mercado vai mudando e tu vai ter que se adaptando a essas situações também, né? Porque as empresas hoje vão ter que se adaptar a isso e acaba que para vocês vai ser também um novo produto, uma nova maneira de entrar no cliente para atender as regulações, que isso é muito bacana. E aí, trocando um pouco de assunto, a gente já está indo para os finalmente, passa super rápido, infelizmente. Né? Passar. Cara, o que vocês enxergam hoje de futuro, de planos, de, né, como tu como líder ali tocando teu negócio junto com as pessoas, né? O que vocês estão vendo assim de novos próximos passos para a Sante e para o mercado como um todo de saúde, né? Legal, cara. Eu comentei, acho que antes um pouquinho, e retomando nesse sentido, a base da nossa estratégia está realmente em utilizar dados, né? Porque aí sim, com AI, né, aprendizado de máquina, a gente conseguir transformar isso em informação vai ser um enorme diferencial competitivo. E a gente tem daí a distinção entre dados estruturados e dados desestruturados. No nosso setor, majoritariamente, a gente tem muito dado desestruturado, né? E aí esses dados desestruturados são dados qualitativos, muitas vezes conversas com clientes ou até dados que estão num prontuário, e a gente conseguir transformar essa informação enorme de um desafio que envolve investimento, né, mas que tem um potencial gigantesco de valor a ser destravado. E algumas iniciativas, né, até de São Paulo que eu monitoro, que já nascem com esse DNA. Então, já nascem na frente por ter esse core. Mas eu não comentei na minha trajetória, eu também vim da indústria de tecnologia, porque eu fiquei 2 anos
estagiando numa empresa de games aqui de Porto Alegre. Legal. Então, os caras, eu não sei se já jogaram Horizon Chase Turbo, enfim, imagino que não, mas é um jogo de corrida, né? E, puta, cara, vendeu, assim, milhares de cópias e os caras Mas aí... de corrida de carro? Corrida de carro. Ah, já vi. A empresa era qual? Aquiles. Aquiles, que legal, Trabalhei na cara. Aquiles. Eu não trabalhei, mas eu tive palestra com eles há Pô, que muito massa, tempo atrás. mano. Agora, até esses tempos atrás eu lembrei deles por causa de outro motivo, mas com quem eu tive palestra lá era um dos donos, ele acabou saindo. Eu acho que eles acabaram sendo vendidos. Foram vendidos, né? Então ele saiu quando teve essa venda aí. Mas conheci eles há mais de 10 anos atrás. Pô, que massa, meu. Trabalhei lá. Trabalhei lá. Que legal, fiquei cara. 2 anos, fiquei na área de business lá, né? Então aprendi bastante, assim, de negócio, gestão. Os caras eram muito bons nisso, né? Por mais que não seja um setor que geralmente a gente acha como tradicional, realmente tech. E daí depois acabei assumindo o desafio na Ascent. Então, olhando pra frente, cara, vejo muito isso, assim, o uso de tecnologia. De novo, o meu setor, especificamente, ele ainda é muito fragmentado. De um lado, né, como que eu visualizo o setor de saúde? Eu tenho as operadoras de plano de saúde, eu tenho o SUS, eu tenho hospitais, prestadores de serviço, eu tenho clínicas médicas, eu tenho daí high ticket, né, essas empresas que focam em clínicas de botox, franquias. Então, eu tenho um ecossistema, de fato. Mas ele é fragmentado. Muitas vezes ele não conversa e os incentivos, eles são contrários. Então, pensa numa situação onde a operadora de plano de saúde, né, encaminha para o prestador um atendimento, o que ela mais quer? Ela não quer pagar aquele valor daquele atendimento. Aí o prestador, muitas vezes, que é o hospital, manda a conta, a operadora faz de tudo. Não, faltou uma assinatura aqui, vou glosar. O que é glosar? Não vou pagar, reapresenta o valor no próximo mês. E aí começa a ter grandes desafios. Então, o ecossistema de saúde, ele é muito voltado para o conflito e pouco voltado para o beneficiário, para a geração de valor. E a gente está querendo mudar um pouco dessa dinâmica por realmente focar no cliente e entregar uma solução adequada. Né? Sensacional. É uma missão. É uma missão. Não, é uma missão mesmo, mas é algo que tem que ser feito, porque como tu comentou, hoje a operadora de saúde quer cada vez ter menos custo, o outro lado ali, que é o hospital, que é a clínica, que é cada vez quer... É onde eu fico me perguntando, cadê o paciente nessa equação? Ninguém olha, cara. O cara quer mais, quanto mais ele cirurgia fizer, quanto mais doente a pessoa tiver, mais ganha. Isso, esse é o lado prestador, né? É o lado prestador, do outro lado o cara só quer cortar, tá aí o meio termo, e a saúde como um todo. E quem precisa da saúde faz o quê daí? Cadê? Pois é. Exatamente, então é uma matemática difícil e tem soluções alternativas que estão vindo que quebra um pouco essa lógica, né? Essa lógica, exatamente, e conflitos de interesse, né? Exato, esses conflitos. Boa. Sensacional, cara, parabéns de novo pelo negócio de vocês, obrigado por ter participado aí com a gente. Prazerzaço aí bater esse papo com vocês, foi legal. Em breve aí, acho que tem bastante assunto para falar, mais pra frente vamos bater mais um papo aí para atualizar as coisas. Thiago, obrigado aí por mais essa parceria de hoje. Só que eu acho que antes de terminar, vamos passar a palavra pro Arthur para... Pro Arthur aí deixar o contato, né? Quem quiser mais saber mais. Acho que reforçar ali do diagnóstico é legal para quem quiser aproveitar lá no site de vocês fazer também. Então, palavra contigo aí de novo, Arthur. Maravilha, gente. Obrigado. Bom, acho que só para finalizar, então, pessoal, Saúde Sant é o nosso Instagram, santsaude.com.br é o nosso site. Eu comentei antes do diagnóstico para gestores, gestoras, líderes aí que estão nos escutando. É santsaude.com.br/diagnóstico, vocês conseguem acessar lá e conseguem também, em poucos minutinhos, ter uma visualização, um raio-x de fato de como que tá, né, a empresa em relação à adequação da nova NR1. Inicialmente, vocês já conseguem pelo menos entender onde é que pode ou não estar esse problema. E se estão precisando aí de auxílio, realmente, né, em uma empresa que está focada em resolver e ser um parceiro estratégico quando a gente vai falar de saúde, confiem na Sant. Então, podem nos acionar que a gente está à disposição. Perfeito. Boa. Matheus, quer fazer teu pitch final também? Aí depois eu finalizo, então. Isso aí, fechou então. Então, de novo, Arthur, mais uma vez, obrigado. Valeu, Thiago, pela parceria aí mais uma vez na gravação. E para você, empresário que está aí com a sua empresa ou em dificuldade, ou quer buscar crescimento, precisa de um parceiro, precisa de alguém que vai olhar contigo de forma personalizada, lado a lado, ombro a ombro, pensando junto contigo, pode buscar contato com a gente, rossetoilorenzi.com.br ou no nosso Instagram, @rossetoilorenzi, e também pode falar direto comigo lá no LinkedIn, que é mateus.th.lorenzi, também a gente vai estar aberto aí para conversar e bater um papo, e aí passo para ti para encerrar hoje. Bom, Matheus, obrigado pela parceria de sempre aí, mais um episódio. Arthur, parabéns, cara, pela trajetória aí inspiradora, sucesso ainda mais aí para a Saúde.
obrigado pelo teu tempo, né? Pela disponibilidade de estar aqui conosco. Acho que foi uma conversa aí enriquecedora. Para nós sempre é muito válido, porque a gente aprende muito, né? Acho que o empreendedor também ele tem muitas vezes aquela questão solitária, né? A gente se sente muito solitário. Então é um momento aqui que a gente consegue compartilhar isso, e para quem está assistindo também, sem dúvida, é muito valioso. Então, obrigado mais uma vez aí pela participação. Pessoal, obrigado aí por quem nos acompanhou. Eu sou o Thiago Balbinotti, sou da Plano B Martech. Quem está precisando, quiser conversar mais, seja sobre inteligência artificial, seja sobre softwares, pode contar conosco, encontra mais informações lá no agenciaplanob.com, é o nosso site, ou também lá no nosso Instagram, né, plano_agência, ou também pode me achar lá no LinkedIn, Thiago Balbinotti, também vou estar à disposição lá para compartilhar algumas informações, conversar mais, e obrigado mais uma vez aí pela audiência de vocês, até o próximo episódio. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.